ação. Nós temos que renovar os currículos das escolas, renovar os regulamentos internos das Forças Armadas, prevalecer o poder civil sobre o poder militar. O país ainda tem uma grande dívida com o homem do campo. Nós temos ainda muito o que fazer pela agricultura familiar, pela reforma agrária. Entendeu? O país tem uma dívida que, felizmente, ela está sendo resgatada nesses últimos anos com o Nordeste. A mudança durante os 8 anos do governo do presidente, do governo no Nordeste é fantástica. Como eu venho ao Nordeste regularmente e viajo e visito não só as capitais, mas o interior, se vê, né, a olho as mudanças que têm acontecido. Mas há muito o que fazer ainda. Né? O Brasil é um país em construção. Né? É um dos maiores países do mundo, é uma civilização, né? Nós temos as nossas características, nosso povo tem a sua própria cultura, a sua própria língua, já tem uma longa história, certo? E nós temos muito o que fazer. E temos uma dívida com a juventude brasileira. Vamos lembrar que o desemprego é o dobro na juventude, ainda nós temos necessidade de expandir o ensino técnico, mas nós temos uma grande conquista, que é criar 2 milhões de emprego todo ano. País que não cria. Hoje no mundo, criar 2 milhões de emprego, são poucos países que você conta na mão, e não passa de 3, 4. Além da China e da Índia, que evidentemente a Índia tem 5 vezes mais população que o Brasil, e a China tem quase 7 vezes mais, então não pode. Mas essa conquista, esse primeiro trimestre do ano, a indústria crescer como cresceu, criamos o maior número de empregos criados nas últimas décadas no Brasil, foi nesse trimestre desse ano. Então, conquistamos muito, mas temos que continuar lutando, tem muito que conquistar no Brasil. O próximo jornalista a perguntar é Paulo Augusto, do Jornal do Comércio de Recife. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. O senhor falou agora essa questão da dificuldade, da reabertura, a questão problemática com os militares. Dado que as Forças Armadas são, digamos, o governo federal é superior às Forças Armadas, a presidência, o que é que o governo Dilma, na visão do senhor, pode avançar e que não foi possível no governo Lula em relação a isso? E aproveitando, já que o senhor falou da reforma política e tal, vai completar 100 dias agora do governo Dilma, que avaliação o senhor faz desses 100 dias? Bem, eu quero agradecer a presença do jornalista, da imprensa, a audiência da rádio, das rádios que estão retransmitindo, mais uma vez, que para nós é uma honra estar aqui e agradecer essa atenção, essa deferência, essa oportunidade. Veja bem, agora mesmo a presidenta tem declarado o apoio à constituição da Comissão da Verdade e Justiça sem reciprocidade. Ela tem sido muito explícita, porque a reciprocidade significaria que nós que fomos presos, torturados, que fomos exilados, os milhares que foram demitidos, os 14 mil sindicatos, associações que foram fechadas, os mortos, os desaparecidos, seriam investigados de novo. É quase uma afronta, uma ignomia isso, uma infâmia, não? Isso é uma questão importante. Segundo, que o ministro Zé Eduardo Martins Cardoso acabou de anunciar ontem, hoje, uma série de medidas para desburocratizar, facilitar, dar acesso a todo o material que está no Arquivo Nacional. E existe uma outra questão. Uma coisa são os documentos, os arquivos que estavam em poder da Presidência da República, que estavam em poder dos ministérios civis, que foram todos transferidos para o Arquivo Nacional e estão liberados para pesquisadores, para estudiosos e para os citados, né, para quem tem lá documentos que são parte do documento, como é o nosso caso, que podemos ir lá e dar uma procuração para ter acesso. Mas agora existem outros documentos supostamente em poder das Forças Armadas, ou que foram destruídos, mas podem ser reconstituídos. Foi crime destruir esses documentos, que há um clamor, né, e há uma demanda judicial para que eles sejam apresentados. Agora mesmo houve uma medida judicial do Ministério Público de busca e apreensão na casa de um coronel, né, o Curió, em busca de documentos, porque tem um mandato, havia uma decisão judicial nesse sentido. Então o governo tem procurado tomar novas medidas com o objetivo de buscar
a verdade e a justiça nesse caso. Quero repetir. Ao mesmo tempo, o governo tem tomado uma série de medidas para modernizar as Forças Armadas, para dar condições para as Forças Armadas cumprir suas funções constitucionais. Certo? Isso não significa nenhuma depreciação ou nenhuma retaliação, nada contra as Forças Armadas. Entendeu? As Forças Armadas são instituições nacionais submetidas ao poder civil. O comandante-chefe das Forças Armadas é presidente da República, mas há um passado e que nós temos que, evidentemente, ajustar contas com ele, com o passado. Eu tenho uma avaliação que é a do nosso povo. 73% dos brasileiros aprovam o governo da presidenta. Ela, evidentemente, enfrentou uma situação diferente do presidente Lula, melhor que a do presidente Lula em 2003, 2004, que a crise não é como nós encontramos, mas também uma situação que exige do governo muita atenção, que é a guerra cambial, a valorização do real, o problema da guerra comercial, a situação de recessão, desemprego, com inflação na Europa, entendeu? E as pressões inflacionárias que são, no meu entendimento, naturais num crescimento de um país como o Brasil, né? Um país que ficou estagnado 25 anos, que voltou a crescer a partir de 2005, 2006, 2007, enfrentou uma crise internacional e saiu-se muito bem, porque nós criamos, vamos lembrar que na crise internacional nós crescemos 0%, mas criamos 1.800.000 empregos. Isso se você fala isso no exterior, as pessoas olham assim, tá achando que você não está falando a verdade, porque foi um feito isso, né? O Brasil ter passado como passou, sem as consequências que os outros países enfrentaram, milhares de empresas fechadas, tem 27 milhões de trabalhadores desempregados na Europa. O desemprego na Espanha é mais de 20%, entendeu? E a economia da Inglaterra está com crescimento 0, 5% de inflação, entendeu? Então, o Ivan lembra bem, a economia norte-americana não dá sinais de retomar o crescimento, continua o desemprego, a desconfiança do consumidor, as famílias estão pagando dívidas, porque estavam muito endividadas. Então, ao mesmo tempo que a presidenta tomou medidas de restrições da área fiscal, né, de cortes no orçamento, aumentou os juros, o Banco Central aumentou os juros, o Banco Central tomou medidas de restringir o crédito, porque você podia comprar um carro em 80 meses, sem entrar, ainda ganhava uma passagem, às vezes, para Paris, entendeu? Evidentemente que isso não podia acabar bem. Então foram tomadas uma série de medidas chamadas prudenciais, mas, ao mesmo tempo, o país cresceu no primeiro trimestre, vai crescer mais que 4,5%, eu acredito que vai crescer 5% esse ano, e nós vamos manter a inflação entre 5% e 5,5%. Vamos lembrar que a inflação brasileira tem uma meta de 4,5%, mas tem uma banda de 2 para cima e 2 para baixo. Então, até 6,5% ela está dentro da meta, com a banda. Então, e, principalmente, a presidenta tem governado com diálogo com a oposição, certo? Respeitando o Congresso, e está cumprindo o seu programa. Manteve os investimentos do PAC, manteve os gastos sociais, até tomou medidas com relação ao Bolsa Família para fazer avançar o Bolsa Família. Nós não é um ano que nós possamos gastar como gastamos em 2009 e 2010. E cada um aqui sabe, na sua família, na sua empresa, né? O prefeito sabe disso no município. Você precisa manter sempre, certo? Dentro do orçamento familiar pessoal e orçamento empresarial ou de uma cidade, de um estado, do governo federal, dentro de determinados parâmetros. Quem gasta sem ter, se endivida e paga juro. O Brasil já paga muito juro da sua dívida interna. Então, eu acredito que eu faço um balanço muito positivo desses primeiros 100 dias do governo da nossa presidenta, que é o balanço que o povo brasileiro faz.